Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. O que nós vamos fazer hoje é esse conjuntinho de saia e blusa. É um conjunto bastante simples, ele não tem sofisticação nenhuma, é uma roupa para dia a dia, mas o molde eu acredito que vai ser bastante útil para vocês. Vocês poderão aumentar a manga, fazer com manga comprida, poderão aumentar o próprio comprimento da blusinha e fazer um vestido trapézio. Ele tem uma modelagem mais larga do que o normal, então pode ser usado com roupa por baixo ou pode ser feito com tecidos mais grossos, como soft, como flanelas, lãzinhas, assim mais para o inverno. Nesta costura que nós vamos fazer hoje é tudo bastante simples. Mas o molde pode ser aproveitado, como eu disse, para vários outros modelos e quem sabe mais para frente a gente já usa esse molde para alguns outros modelos mais sofisticados. Vamos então começar? Bom, vamos ver as peças que nós vamos usar. Nós vamos cortar a manga 2 vezes. E aqui é importante frisar o seguinte: o molde que vocês vão receber está sem margem de costura para as barras. Ele tem margem de costura para as costuras do molde em si. As barras está sem margem de costura. Ela tem apenas 1 centímetro, que seria a costura usada se você for fazer com viés. Como eu vou fazer uma barra sem viés, eu acrescentei o suficiente para fazer a barra. Então o que eu fiz? Eu dobrei o tecido e cortei com ele dobrado. Assim já sai de maneira correta para que a barra fique certa. Então nós vamos cortar a manga 2 vezes. Vamos cortar a parte das costas uma vez no tecido dobrado. Vamos cortar a parte da frente também uma vez, também no tecido dobrado. Cortado a costa e a frente, nós vamos cortar o revel. Tanto o revel da parte das costas, como o revel da parte da frente. Este é o revel da frente. E no revel das costas, como nós vamos fazer uma abertura, ele vai ter um acréscimo para essa abertura. Seria isso daqui. Nós vamos costurar e fazer a abertura. No molde que vocês vão receber, não tem o molde deste revel. Eu acho desnecessário. O que você vai fazer? Depois que você cortar a sua frente e as suas costas, ou você pega o molde, coloca sobre o tecido dobrado para cortar o revel, marca com a caneta e depois marca o revel. Ou se você preferir, depois que você já tiver cortado tudo, você marca aqui no seu molde o que seria o revel, aqui as costas, tá vendo até onde nós vamos abrir. Então você marca, recorta e corta o revel. Eu não faço isso porque eu pretendo aproveitar o molde. Então eu marco direto no tecido e recorto. Deu para entender, né? Então, além da blusinha, nós vamos cortar a saia. E essa saia é muito simples. Nós vamos cortar um cos, eu estou cortando um cos aqui com 8 centímetros. Ele está com 8, eu dobrei e fica com 4. Porque o elástico que eu vou usar é um elástico de 3 centímetros. Então eu vou usar o elástico e deixo a margem de costura. Estou cortando com 10 centímetros a mais do que a cintura de uma criança de 3 anos, que é o tamanho que eu estou fazendo. Então, para a saia, nós vamos cortar o cos, que está na medida, as medidas estão no molde, e vamos cortar o tecido da saia propriamente dito, que as medidas também estão no molde. A costura nós vamos começar unindo os ombros de frente e costas e unindo os ombros do revel, direito do tecido com o direito do tecido. Nós vamos costurar dessa maneira, unir os ombros tanto do revel quanto da blusinha. Então nós costuramos o ombro da blusinha, costuramos os ombros do revel. Nós vamos agora costurar um no outro.
Acho que assim vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então aqui está a frente da blusinha do lado direito. Aqui está a frente do revel. Lado direito nós vamos alinhar com o lado direito da frente. Então nós alinhamos as costuras dos ombros e nós vamos alfinetar esse revel ao redor de todo o nosso decote. Olha, como vocês estão vendo, o lado direito da blusinha, o lado direito do revel, um voltado para o outro. Nós vamos alfinetar e vamos costurar. Costuramos ao redor do decote. Aqui está a frente e aqui está as costas. Aqui no centro das costas eu vim, voltei e fui de novo, porque nós vamos agora fazer a costura aqui e vamos recortar. Para ela não ficar soltando, a gente dá o retrocesso. Para fazer a abertura, no molde está marcado até onde vocês podem fazer a abertura, o mínimo até onde. Então aqui é o centro das costas. Nós riscamos exatamente o centro das costas. Agora eu vou riscar meio centímetro para cada lado a partir do centro. Eu não vou riscar agora porque eu precisaria de outro óculos para fazer isso. Mas enfim, nós vamos riscar meio centímetro, digamos aqui para um lado, meio centímetro para o outro. Vamos marcar esse meio centímetro e vamos costurar ao redor dessa costura. A gente vem, faz retrocesso aqui, desce, vira, volta, faz retrocesso na costura de novo. Costurado, nós vamos recortar, mas vamos costurar primeiro para ver como é que é. Eu costurei ao redor da linha, como eu disse para vocês. Na linha do centro eu cortei até cerca de meio centímetro antes do final. Aqui no finalzinho nós cortamos e vamos cortar virando para as laterais. Cortar até chegar no canto de uma costura e no canto da outra costura. Ele vai ficar cortado desta maneira. Cortamos, fizemos os piques nas costuras redondas, vamos tirar aqui da esquininha o excesso do tecido. Já passamos o overlock ao redor de todo o revel e vamos agora virar esse revel para o lado direito. Viramos o revel, assentamos a costura direitinho com o ferro e depois nós passamos uma costurinha ao redor do decote e da abertura toda para segurar o revel. Aqui na abertura vocês podem fazer as casinhas em tecido que seria colocado junto com o revel, tá? A gente costuraria ela para dentro, quando viraria já estaria para fora. Eu vou fazer as casinhas à mão como eu gosto de fazer. Então ela vai ficar abertinha assim com o botãozinho aqui. Colocado o revel, nós vamos agora colocar a manga. Viramos o revel para não costurar o revel junto com a manga. Parte das costas da blusa, parte das costas da manga. É a parte mais alta, onde é mais cavado é a frente. Direito do tecido, direito da manga. Nós vamos alfinetar de uma lateral a outra lateral e vamos ver que essa manga é bem ajustadinha a cava, tá bom? Então nós não vamos precisar fazer preguinha, fazer franzido nenhum. Nós vamos apenas ajeitando a manga que ela vai ficar embebida e vai ficar certinha na cava. Nós vamos fazer isso e vamos costurar tanto uma manga quanto a outra. Costuramos a manga, passamos um overlock ou zigue-zague. Nós vamos virar essa costura para o lado da pala e pelo lado direito nós vamos passar uma costurinha segurando a costura virada para dentro. Vamos nos lembrar que este casaquinho, essa blusinha não tem forro, então as costuras estarão todas aparentes. Nós vamos rebater todas para evitar incomodar a criança. Com as duas mangas já costuradas, nós temos agora duas opções. Nós podemos fazer primeiramente a barra da manga e depois fechar o casaquinho, a blusinha, ou podemos primeiro fechar, que seria dessa maneira. Nós vamos unir as laterais e vamos costurar e depois de fechado fazer a manga. A minha sugestão é que se nós estivermos costurando uma manga que é muito estreitinha, a gente faça primeiro a barra e depois feche a manga.
porque é bastante dificultoso fazer a barra numa manga muito estreitinha. Então a gente faz primeiro a barra da manga, depois fecha as laterais. Fechamos as laterais, rebatemos as costuras. Fizemos a bainha da manga e agora só falta fazer a barra da blusinha. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, o molde está sem margem para a barra. Então eu cortei no tamanho do molde e vou agora fazer uma barra com viés. Depois vamos colocar os botõezinhos e a blusinha estará pronta. E a nossa blusinha então está pronta. Eu ia colocar botão, como eu disse para vocês, mas aí tinha sobrado um trechinho aqui do que eu tirei para fazer o cos. Eu resolvi fazer com lacinho amarradinho. Como eu já tinha costurado e não pude embutir, como a gente faz? Você faz a tirinha, dobra ela aqui na ponta e costura por fora. Ela vai ficar bonitinha do mesmo jeito. Bom, então feito a blusinha, vamos começar a saia. A saia, como eu disse, é muito simples. Nós cortamos um retângulo do tamanho das medidas que se encontram no molde. Nas duas laterais, nas duas pontas do retângulo, que serão o abotoamento da saia, nós vamos virar um trechinho e virar novamente 2,5 centímetros, que é para fazer o abotoamento, e vamos costurar. Ela vai ficar dessa maneira. Vamos fazer uma barrinha normal, que é virar, e vamos passar os 2 fios para franzir na parte de cima. Então fizemos o abotoamento dos 2 lados, fizemos a barrinha, passamos o fio. Nós estamos aqui com o nosso cos na medida indicada no molde. Ele já foi cortado, já passei, dobrei ao meio e passei. Então o que nós vamos fazer agora é encaixar a saia no cos. Estamos com o cos do lado direito. Vamos pegar a saia do lado direito também e vamos colocar essa saia a 1 centímetro da ponta desse cos, tá bem? Olha, nós não vamos colocar aqui, ainda vamos fazer o acabamento. Então nós colocamos a 1 centímetro, vamos alfinetar e vamos então puxar os fios do franzido até que essa saia esteja do tamanho do cos. Do outro lado, a mesma coisa. Nós vamos alfinetar a 1 centímetro do final do cos. E vamos então franzindo até que ela atinja o tamanho do cos. Vejam, está costurado a saia no cos. Franzimos até atingir o cos, costuramos. Vamos agora tirar o fio de baixo do franzido. A nossa saia estará dessa maneira. Agora o que nós vamos fazer é, na medida que nós marcamos com o ferro, nós vamos viramos e vamos costurar o trecho que nós deixamos aqui, olha. Nós deixamos esse 1 centímetro, nós vamos costurar agora este 1 centímetro. Observando o seguinte, aonde tem a linha da costura do cos, nós vamos virar para dentro e virar para dentro o outro lado também, desta maneira. Ele vai ser costurado obedecendo a marcação que nós fizemos a ferro e a linha da costura do cos com a saia. Vamos fazer isso dos 2 lados. Costurado, nós teremos o cos dessa maneira, virado para dentro de um lado, virado para dentro do outro. Nós vamos agora tirar o excesso aqui e vamos virar esse cos. Virado, ele estará dessa maneira. Nós vamos inserir para dentro o tecido e costurar agora o cos na linha da costura de baixo, do abotoamento para dentro. Nós vamos deixar esse trecho do abotoamento sem costurar. Nós vamos costurar de um lado ao outro, mantendo as 2 partes do abotoamento, tanto de um lado quanto do outro, sem costurar. Costurado o cos, nós deixamos, como dito, aberto o trecho do abotoamento.
porque é por este trecho que nós vamos passar agora o elástico. A medida do elástico estará no molde. Via de regra, para elástico em cintura de criança, em perninha, a gente coloca 10% a menos do que a medida da cintura. Por exemplo, tem 55 centímetros de cintura, a gente coloca menos 10%, ou seja, menos 5 centímetros e meio. Isso para não ficar muito apertado, não machucar a criança. Mas enfim, isso também depende da qualidade do elástico, se cede mais ou cede menos. Então eu vou colocar agora o elástico por aqui, pela primeira abertura que nós deixamos. Quando nós chegarmos no final aqui do elástico, já passamos até ele chegar quase ao final, nós vamos colocar esse elástico para dentro até a medida do abotoamento. Ele vai ser costurado no final aqui da margem do abotoamento. Então nós puxamos com cuidado, vamos verificar se ele já está no local e vamos costurar aqui. Costurei, vou puxar o restante agora até sair do outro lado que nós também deixamos aberto. E vou fazer a mesma coisa, o elástico vai ser costurado no final do abotoamento. Então, com cuidado, nós seguramos, vamos puxar para dentro e vamos costurar aqui no finalzinho do abotoamento, do mesmo jeito que nós fizemos do outro lado. Como a saia foi franzida no cós, o franzido do elástico vai ser pouco, vai ser só para ajeitar a saia na cintura da criança, tá bom? Ela não vai ficar com o cós muito franzido. O franzido maior já está na saia. Então nós vamos agora costurar o elástico dos dois lados e passar uma costura, tensionando o elástico no centro do cós. Depois disso nós faremos as casas para colocar posteriormente os botões e a saia estará pronta. Com isso nós teremos pronta a sainha e a blusinha e vamos ver como é que ficou. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.